Avançando então para a lição do domingo, onde consideraremos o Salmo 122, mas para chegar no Salmo 122, o autor ele recorda conosco a orientação que Deus deu a Moisés lá no deserto para que seguisse a planta, para que seguisse o modelo para a construção do santuário. O modelo que havia sido mostrado a Moisés no monte, ele deveria seguir de forma fiel este modelo. E o autor então nos transporta desta mensagem de Êxodo 25:40 para o livro de Hebreus, capítulo 9, versos 11 a 15, onde a pessoa do Senhor Jesus será destacada como o nosso intercessor. Então o autor faz a relação que o santuário terrestre ele prefigurava a pessoa e a obra de Jesus em detalhes surpreendentes. E realmente o estudo do santuário erigido ali no deserto, na peregrinação do povo de Israel, tem riquezas e lições muito preciosas para nós. Desde o sacerdote, as várias funções sacerdotais, as ofertas, o mobiliário, as cerimônias, os detalhes da construção, tudo falava a respeito de Jesus e tudo aponta para Jesus. E então ele faz uma conexão, que o Apocalipse ele está recheado, está cheio de alusões ao santuário. Ele vai mencionar aqui o candelabro, capítulo 1, 12 e 13, a sala do trono, capítulo 4, versos 2 a 5, o altar de incenso, capítulo 8, verso 3, a arca da aliança, capítulo 11, verso 19, e outras referências mais ao templo. Sem uma compreensão daquilo que acontecia no santuário do Antigo Testamento, é simplesmente, diz o autor, impossível, é extremamente difícil compreender o que João está tentando nos dizer nas suas visões. Segundo o apóstolo Paulo, essas experiências lá do passado do povo de Israel, registrada por Paulo na carta 1 aos Coríntios, capítulo 10, verso 11, elas foram registradas como exemplos e foram escritas como advertência para nós, para quem os fins dos tempos têm chegado. Então, estudar aquilo que aconteceu no passado com o povo de Deus é um cenário de lições preciosas para a nossa compreensão da palavra de Deus e para a nossa experiência espiritual. Nós podemos aprender muito estudando os detalhes do templo lá no Antigo Testamento. E no livro dos Salmos, nós vamos ter a oportunidade de encontrar vários detalhes desta relação das pessoas com o templo. Ali nós vamos perceber especialmente as experiências de como os autores dos Salmos retrataram a sua própria experiência ou a experiência do povo de Deus com a casa do Senhor, com o santuário, com o templo. Nós vamos, especialmente da parte de Davi, a quem é atribuída a autoria do Salmo 122, nós vamos obter vislumbres de como ele se relacionava com o santuário e nós vamos ver também como o povo de Deus reagia à casa de Deus. E aqui vamos para o Salmo 122, que um salmo conhecido, muito recitado, e diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Olha o registro de forma simples, mas com uma linguagem poética e forte, onde Davi descreve a sua alegria de estar na casa do Senhor, de participar dos cerimoniais, dos eventos, dos cultos, do louvor que ocorriam na casa de Deus. Quando falamos aqui em casa de Deus, e o Salmo vai depois mencionar várias vezes Jerusalém, nós precisamos entender que este sentido de casa do Senhor, Jerusalém, ele é muito mais amplo do que o sentido físico dos dias de Davi. Ele tem uma conotação espiritual, ele transcende, ele vai além desses dias e nos alcança também. E a pergunta que eu faço para nós, não é? Aqui meditando na história do santuário, da construção do modelo, depois o retrato que Paulo faz em Hebreus, tudo apontando para Jesus, indo para o Salmo 122, onde alguns elementos
da obra do Senhor Jesus são destacados como paz. Várias vezes nos versos finais aparece a palavra paz, segurança, justiça. São elementos da obra do Messias, da obra do Senhor Jesus, que foram destacados neste Salmo 122. E como é que isso nos afeta? Sabe, irmãos, especialmente depois da pandemia, nós estamos vivendo ainda uma situação em que muitos dos nossos membros deixaram de se congregar. Alguns por limitações físicas ou de outras maneiras têm impedimentos de estar na casa do Senhor. Mas outros encontraram um modo muito mais tranquilo de, no seu sábado pela manhã, eles poderem se conectar com o culto que desejarem, com o pregador que mais lhe agradam e deixam com isso de estar na casa do Senhor. Perdem o privilégio de estar em comunhão com os irmãos, na presença de Deus. É claro, quando estamos sozinhos também podemos estar na presença de Deus, mas estamos falando de forma específica daquilo que nós encontramos na igreja, do privilégio que temos de participar das reuniões da igreja. Que oportunidade Deus nos dá a cada semana, em alguns lugares 2 ou 3 vezes por semana, de irmos à casa de Deus com alegria e participarmos do culto, estarmos com os irmãos e desfrutar dessa maravilha que é a comunhão com Deus e com o povo do Senhor. A lição não tem essa aplicação que eu estou fazendo, mas eu estou incluindo aqui, além de todos os destaques que o autor deu, relacionando a visão dada a Moisés, o modelo para a construção, a figura de Cristo cumprindo isso no santuário e olhando então nos Salmos a experiência das pessoas em relação ao santuário, eu trago para nós e deixo aqui a motivação que nós possamos dizer: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, e quando formos à casa do Senhor, que possamos desfrutar de paz, segurança, justiça, esperança, bênçãos que Deus concede de forma especial e específica ao seu povo quando se encontra reunido. E desta maneira, colocamos aqui um ponto final na lição do domingo.